Meu nome é Antônio José Figueiredo N e estou aqui hoje para apresentar a continuação da apresentação anterior que versou sobre rede modo-circuito. Hoje é a terceira apresentação do ciclo, né, de treinamento em redes de comunicação de dados como parte do meu canal M.Telecom. Né? Na apresentação anterior, eu falei sobre modo-circuito, dei alguns conceitos e expliquei, acredito que com detalhes, o que é modo-circuito. Mas eu falei das características vantajosas do modo-circuito, né? Que é a exclusividade de uso, é a transparência, a adequabilidade para aplicações isócronas, para voz e vídeo, porque, como eu falei, o delay é composto por três componentes, não é? Que é o tempo de propagação, que depende da velocidade da luz, então depende da distância, o tempo de transmissão, que é transmissão de um quadro, que é função da taxa de transmissão e do tamanho do quadro. E, finalmente, o terceiro componente, que é o tempo de processamento, onde tem filas, tem a série de controles, etc. Bom, o modo-circuito não tem processamento, então não tem tempo de processamento. Com isso, delay, variação de delay é pequeno, mínimo e previsível. Isso indica o modo-circuito como adequado para voz, vídeo, né? Aplicações de software. Né? Bom, mas eu vou falar agora, para começar, das limitações, certo? Para a gente depois passar para a classificação e uma série de conceitos que nós vamos ver aqui. Né? Então vamos botar aqui as limitações do modo-circuito. Bom, a grande limitação, a primeira, é o custo. Por quê? Porque toda exclusividade você paga por ela, não é verdade? Tudo que é exclusivo seu é mais caro que uma coisa que é compartilhada por outros. O modo pacote, como nós vamos ver com detalhe depois, se caracteriza pelo compartilhamento. E o modo-circuito pela exclusividade. Então, isso representa custo. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor um pouquinho. Um outro fator é inadequabilidade inadequado para P2MP, MP2P e MP2MP. Ó, isso é um modo de dizer, esse 2 aqui é fizeram uma simplificação aí. Isso aqui é point to multipoint, ponto a ponto, ponto a multiponto. Isso aqui é multiponto a ponto. Isso aqui é multiponto a multiponto. É inadequado, mas essa inadequabilidade daqui existe também nos circuitos virtuais. Isso o que provoca isso é o fato de ser orientada à conexão, de ser uma Connection Oriented Network. Tá? O modo pacote escapa um pouquinho disso, porque tem um recursozinho nessa forma aqui do P2MP e MP2P, o modo pacote. Algumas tecnologias permitem fazer uma coisa desse tipo aqui. Algumas, tá? Eu vou explicar também daqui a pouco melhor na hora que eu fizer um desenho aqui. Tá? Bom, a terceira é o seguinte, é pouca flexibilidade para configurações.
seja, é queixo duro, né? Moto-circuito é queixo duro, você não consegue, é aquilo, entendeu? É determinado. Você quer fazer uma coisa mais, uma configuração de rede mais complexa, mais variada, ele não permite. O modo pacote permite, é mais flexível para isso. Né? E a última, um detalhe aqui, mas é a tarifação só por tempo. Quer dizer, um provedor de rede modo-circuito, ele não tem como cobrar por tráfego. Ele é obrigado a cobrar por tempo. Por quê? Porque a única coisa que você consegue medir é o tempo no modo-circuito. Né? Vamos falar sobre essas duas coisas aqui, tá? Estou aqui de cima. Vamos dizer que eu tenho aqui uma rede. Demais aqui. Modo circuito. Então isso aqui é modo circuito, isso aqui é comutação. Pode ser multiplexação também, um terminal de multiplexação. Mas vou raciocinar com comutação. Comutação, modo circuito, tá? E aqui tem um canal de transporte no meio, uma ligação entre os dois. Isso aqui é modo circuito também. Agora eu vou fazer a mesma coisa, considerar a comutação também, para o modo pacote, só para poder sentir melhor isso aqui. Tá? Comutação, modo pacote. Comutação, modo pacote. Bom, acontece que esse transporte aqui é modo circuito. Sempre é modo circuito. Isso aqui é modo circuito. Existe até, para um caso, quando não tem a comutação modo pacote aqui, o transporte modo pacote. Isso existe, o MPLS-TP presta esse papel, mas isso é um detalhe, eu vou esquecer isso aqui. Mas mesmo o MPLS-TP, se você cavar nele, você vai achar o modo circuito embaixo, entendeu? Não tem saída. Então, isso significa que o modo circuito tem mesmo que um dia, vamos supor que a comutação no mundo todo seja só modo pacote, vamos admitir essa hipótese, ainda assim o modo circuito tem uma importância muito grande, porque toda a interligação dessas centrais de comutação modo pacote, seja o que for, VoIP, seja o que for, vai ter um transporte modo circuito. Tem espaço garantido aqui, certo? Agora, isso que eu falei do modo pacote tomar conta do mundo, está caminhando para isso. Pessoal, a comutação modo circuito está sumindo. Há uns 60, 70 anos, 50, sei lá, isso aqui tinha uma importância muito grande. Tinha a rede Telex, que prestava um grande serviço, e toda a rede telefônica fixa, que só existia ela. Né? Não existia, na época, a telefonia, VoIP, telefonia VIP, nada disso existia. Então era uma força muito grande que tinha isso aqui. Mas com a morte do Telex e com a progressiva entrada de telefonia por IP, a comutação modo-circuito está sumindo. As operadoras de telefonia fixa estão apavoradas.
Né? Porque estão perdendo espaço, logicamente. Aí vem, porque aqui quando você coloca modo pacote, você acrescenta funções para multimídia. É só pensar no WhatsApp, né? O WhatsApp já está tomando conta. Pessoal mais, só o pessoal mais velho que nem eu que usa telefone fixo, entendeu? Então todo mundo está em WhatsApp, Facebook, essas coisas. No WhatsApp, porque é multimídia. Você bota, além de falar, você bota vídeo, você fala o que você quiser, né? Muito bem, então vamos falar agora do custo. Se você tem aqui alguns terminais, se você tem alguns terminais aqui, ou alguns ou muitos, talvez muitos, rede telefônica são muitos, né? Quando esse terminal aqui, por exemplo, vai falar com esse aqui, o que ele faz? Ele faz uma conexão modo-circuito aqui, e ocupa, é dele. Esses outros aqui ficam esperando, não vai fazer nada, enquanto não acabar essa conexão, né? No modo pacote não é assim. No modo pacote, o que acontece? Ou por meio de um circuito virtual que você estabelece entre esse camarada aqui, ou esse aqui. Ou por meio de conectividade, se isso aqui for uma rede IP ou uma rede switch Ethernet, né? Eu posso estabelecer outras ao mesmo tempo, né? Eu posso, ao mesmo tempo, eu estabeleço, por exemplo, um circuito virtual entre esse camarada aqui, ó, e esse aqui, tá certo? E assim eu faço vários circuitos virtuais. Então, o que vai acontecer? Vai haver um buffer aqui, em que os quadros mandados por esses terminais vão entrar numa fila e vão ver a hora que eles vão poder transmitir, ou nesse circuito virtual aqui, ou numa conectividade, não importa, mas ele transmite. Então, todos os terminais, ou parte deles, né, vai poder transmitir aqui. Não fica esperando, só fica esperando na fila aqui e manda, certo? Isso significa um uso mais econômico, mais eficiente desse link, modo circuito aqui, tá certo? Inclusive aqui, no modo circuito, além dessa conexão prender o circuito aqui, existe existe desperdício de link aqui. Por quê? Porque tem pausas, a pessoa para pensar, vai buscar não sei o que lá, e a própria pausa, né? E essas pausas aqui estão sendo perdidas, claro. Aqui não tem isso, porque se você está mandando, né, e parou de mandar, ou parou para pensar, esse aqui entra e manda. Né? Isso aqui é uma sucessão de pacotes, né? Dos diversos circuitos virtuais, das diversas conectividades. Não é isso? Então é muito mais eficiente, mais, digamos, democrático. Né? Mas como é que você resolve esse problema aqui? Se vão ficar terminais aqui sem falar, eu quero fazer com que haja uma comunicação entre esses aqui e esse, com um grau de serviço aceitável. Quer dizer, que haja essas pessoas aqui, por exemplo, têm uma chance, digamos, de 99% de conseguir transmitir o quadro, de conseguir fazer uma conexão. Tá certo? Quer dizer, 99%. O que eu faço? Eu boto mais canal aqui, ó.
eu boto mais canais aqui. Quantos forem necessários. Inclusive, para calcular esse número de canais aqui, bate-circuito, existe uma teoria de Erlang. Né? Erlang, eu posso até mais tarde, se de repente eu ver se arranjo uma brecha aí para explicar como é que funciona Erlang, né? É que permite o cálculo, dada um certo grau de serviço, que você considerou aceitável, quantos canais eu preciso de telefonia para que eu atenda esse conjunto de terminais aqui, né, esse universo de terminais, dentro do grau de serviço que eu estipulei, tá certo? Aqui, a mesma coisa, porque isso aqui é muito bonitinho, aqui você divide, compartilha, mas vai ter uma hora que isso aqui não aguenta. Aí você não pode pensar uma coisa errada, que uma vez eu ouvi até um colega da Embratel falar isso, eu falei, peraí, não pode isso aí não. Seguinte, dizendo, você congestionou, aumenta o número de canais virtuais. Pô, peraí, você só vai piorar. O canal virtual não aumenta a capacidade de transmitir tráfego. Pelo contrário, você bota mais demanda em cima do que tem. Então o que você tem que fazer? Botar mais canal aqui, ó. Mesma coisa de lá, bota mais canal aqui. Só que não é Erlang aqui que vai fazer essa conta, não. E aí com isso você consegue ter um atendimento bom aqui no tráfego. Mas, então é a mesma coisa, você bota mais aqui, bota aqui. Mas a quantidade de canais que eu tenho de botar aqui para ter um grau de serviço, comparado com o número de canais que eu tenho de botar aqui é muito maior que aqui. Entendeu? Aqui é a eficiência do modo pacote. Aí é que está essa tal de custo. Explicar isso aqui, falar custo, não fica meio discursivo. Não, aqui vocês viram o que significa isso. Né? Agora vamos pensar na outra deficiência, que é conexões multiponto a multiponto, ponto a multiponto, né? Que é inerente às redes orientadas à conexão, as CONs, tá? Por circuito real ou por circuito virtual, tanto faz. Vamos pegar aqui então o modo circuito, tá? Essa rede modo circuito. Tudo, modo circuito, a rede modo circuito. Então, digamos que eu queira transmitir esse terminal aqui, queira transmitir para esses 5 aqui, para esses 4, certo? Ó, o que vai ter que acontecer? Ele vai ter que fazer uma conexão para esse. Olha que barbaridade. Uma conexão para esse. E aí vai, para os 4, tá certo? Pô, olha o custo. Eu vou usar 4 canais, inclusive 4 canais físicos. Canais mesmo, entendeu? O custo disso daqui para eu poder conseguir transmitir para esses 4. Como eu falei, no circuito virtual acontece isso também. Tá certo? Onde não acontece? Quando tem conectividade. Um trabalho por conectividade. Vê só como é diferente, né? Como é eficiente. IP, né? Switch Ethernet, é isso aí. Vou mostrar aqui, né? Ok? Vocês perceberam, né? Que como é inadequado para aplicações ponto a multiponto e multiponto a multiponto pior ainda.
Ó, multiponto a multiponto, o que é uma conexão, uma associação de multiponto a multiponto? É um ponto a multiponto em que o ponto pode ser qualquer um deles, a qualquer momento. Entendeu? O ponto a multiponto, um deles é o ponto. Tá definido. Agora você imagina um conjunto que eu vou transmitir ponto a multiponto. Porque só pode transmitir ponto a multiponto ou multiponto a ponto. Né? Mas o ponto é qualquer um deles, dinamicamente. Pela qual um deles lá é o ponto. Isto é multiponto a multiponto. Certo? Então, vamos ver só como a diferença que é a coisa. Né? Quando eu trabalho com conectividade, isso é uma rede com conectividade. Isso aqui pode ser, por exemplo, roteador IP, pode ser switch Ethernet. Isso caracteriza a conectividade, tá certo? E digamos que esse terminal aqui quer transmitir para esse. Aliás, ele quer transmitir para todo mundo. Tem essa possibilidade, do outro não tem. O que ele faz? Ele joga o quadro aqui, já pegamos o quadro, tá? Com o endereço broadcast. Não é isso? Inclusive é 111, aquela coisa, né? Vou falar em T mais tarde um bocado, e switch Ethernet, eu vou detalhar um pouco isso, tá? Aí o que acontece com esse quadro? Quando ele chega aqui, tá certo? Esse computador aqui, ele verifica o endereço broadcast. Então o que ele faz? Ele manda para cá, manda para cá, manda para cá, manda para cá e manda para cá, tá certo? E aí sucessivamente, o que vai acontecer? Vai distribuir na rede de uma maneira extremamente eficiente. Não tem que estabelecer conexão. O gasto de rede daqui para fazer isso, comparado com o que eu faria lá onde está orientada a conexão, principalmente no modo circuito, porque os circuitos são físicos, são mais caros, não é? Muito mais eficiente, tá certo? Tudo bem, então eu vou adiante agora. Inclusive é o seguinte, vocês têm, a YouTube proporciona a chance de vocês fazerem perguntas, fazerem questões. Eu estou à disposição para responder vocês, tá? Se eu puder ajudar, eu estou aqui para isso. Tá? Bom, vamos agora analisar a classificação que me interessa aqui do modo circuito, rede de modo circuito. Então está aqui, redes, modo circuito. Eu já tinha adiantado que isso é uma parte de uma classificação, entendo que ela pode ser redes dedicadas pode ser redes multiplexadas. Tirar esse troço aqui. Pode ser redes, não é? Isso é rede também, não é? Redes dedicadas, multiplexadas, e comutadas. As redes dedicadas, isso aqui é modo circuito, dedicadas, vocês lembram que eu expliquei o que era espacial e temporal.
Porque rede dedicada são redes constituídas exclusivamente por meio de transmissão. Então, dentro daquele conceito de espacial e temporal, elas são espaciais. Eu expliquei que não pode ter nada temporal. Porque meio de transmissão não pode ser temporal, nem pode ser modo pacote. Só pode ser modo circuito espacial. Ou alguma coisa dedicada, que seja consistindo exclusivamente de meio de transmissão. Já a rede multiplexada, modo circuito, elas podem ser espaciais ou temporais. Falando de uma maneira mais usual, mais técnica, ela pode ser por divisão de espaço ou por divisão de tempo. As espaciais, elas podem ser por divisão de frequência. Divisão de frequência. Então isso aqui é o quê? FDM. Frequency Division Multiplexing. Ou pode ser, não, na realidade é a mesma coisa, mas como usa, pode ser WDM. Wavelength Division Multiplex. Por que eu estou dizendo que é a mesma coisa? Pelo seguinte, porque comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Né? Você sabe disso. Comprimento de onda, que é conhecido como lambda, é igual à velocidade da luz no vácuo, que é mostrado como C, dividido pela frequência. Ó, como C é uma constante, isso aqui é inversamente proporcional a isso aqui. Então, eu posso colocar de uma maneira ou de outra, não tem problema. Por que no WDM, quer dizer, por que em fibra ótica se utiliza comprimento de onda como referência e não frequência, como nas velocidades mais baixas, nas frequências mais baixas? Pelo que eu me informei aí, eu tive essa dúvida, né? A razão é a seguinte, é porque as fibras óticas trabalham em frequências muito altas. E, então são números gigantescos, aí você é obrigado a usar aquelas unidades de medida, né? Que a gente até já mostrou isso na primeira apresentação, uns nomes meio iota hertz e coisas assim. Então, como o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência, as frequências sendo grandes, as comprimentos de onda são pequenos. Então é mais cômodo trabalhar com comprimento de onda. Essa é a explicação que eu encontrei. Não é? Mas poderia trabalhar com frequência. A fibra ótica poderia trabalhar perfeitamente com FDM, em vez de ser WDM. Muito bem. FDM, eu vou dar uma limpadazinha para ter o espaço para explicar. Depois eu volto a isso aqui. Bom, o multiplex, bom, deixa eu completar aqui. E os multiplex temporais é TDM 5. Se resume nisso. TDM
time division multiplexing. Ou seja, multiplicação por divisão de tempo, temporal. Tá? Bom, e seja o que for aqui, tá? Eu posso representar da seguinte maneira. Não é isso? Isso é a representação genérica de multiplex. E aqui eu tenho os canais. No FDM, eu pego a largura de banda que eu tenho aqui, de frequência, tá? Isso aqui é a largura de banda de frequência, né? Desse meio de transmissão aqui. E corta em pedaço, corta em faixa. Cada faixa dessa aqui, ele coloca uma portadora em cada uma dessas faixas aqui no centro, né? Bota uma portadora aqui e modulo dentro dessa faixa aqui, tá certo? Então isso é um canal. Então isso aqui é o, digamos, aqui tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 aqui, tá certo? Então isso aqui é o 1, tá certo? Tá aqui, 1, 2, 3, 4. Quer dizer, esse aqui transmite nessa faixazinha aqui. Esse aqui transmite nessa faixazinha aqui. Isso é FDM, tá certo? Você pode fazer o seguinte. Num dos lados, repara só, num dos lados, eu colapso o multiplex. Em vez de ser a coisa grande, eu vou botar como se fosse isso aqui, ó. Pequeninozinho aqui, tudo no mesmo local, tá certo? Isto se chama FDMA. Frequency Division Multiple Access. Que, em resumo, eu dei uma simplificada aqui, mas em resumo é você fazer uma divisão por um FDM, né? Você está fazendo um FDM, mas um dos lados você juntou os terminais. Então, por exemplo, se isso aqui fosse o celular, isso aqui é o quê? Isso aqui é a herb. Estação rádio base, seja aquela torre. E esses aqui são os aparelhos, os telefones celulares, tá certo? Porque FDMA poderia ser usado em celular, mas não foi. Porque o que foi TDMA e CDMA. Vou explicar já. Então isso é... Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa em fibra ótica, tá certo? Agora, essa comutação aqui não é FDM, é WDM. Então é a mesma coisa. Eu vou pegar a faixa de frequência, mas eu vou chamar de faixa de comprimento de onda. Tanto faz. Eu vou botar essa faixa aqui como comprimento de onda, faixa de comprimento de onda, na mesma lógica que eu botei aqui. Muito bem. Aí, esse canal 1 aqui, tá certo? Vai ocupar essa faixa de comprimento de onda. Esse 2 aqui, isso aqui, então, esse aqui é o lambda 1, tá certo? Lambda 2, os comprimentos de onda. Lambda 3, lambda 4. Esse lambda aqui é o centro disso aqui, ó.
É o centro dessas faixas aqui que eu coloquei aqui, tá certo? Que são os lambdas centrais dessas faixinhas aqui, tá certo? Isso é o WDM, tá certo? O WDM, eu tenho dois tipos de WDM, tá certo? Um é o CWDM, deixa eu arrumar aqui um espacinho aqui. Bom, já vou apagar, já vimos o que é o WDM, né? Em breves palavras, né? É claro que a coisa não é tão simples assim, né? Eu vou falar em micro-ondas mais adiante aí, vamos melhorar isso aí, tá? Vai ser um brilhante curso de micro-ondas de fibra ótica, não, eu falei fibra ótica, mas vai dar para vocês aprenderem algumas coisas, tá? Não é brilhante porque eu não sou grande, eu nunca trabalhei com fibra ótica, mas teoricamente eu estudo e conheço. Muito bem, existem dois tipos de WDM. É o CWDM, e o DWDM. Esse C quer dizer coarse. E esse aqui é dense. O que é coarse? Coarse é o oposto de dense. É uma coisa espalhada. Uma coisa densa, concentrada, densa. A coisa não é espalhada. Isso significa o seguinte, que os comprimentos de onda são mais espalhados aqui. Então, em consequência, o CWDM, o número de canais lâminas que eu consigo fazer é muito menor do que no DWDM. DWDM eu consigo colocar muitos canais. Pelo que eu vi aí na literatura aí, não sei se está 100% atualizado, mas que o limite do Corse é um 18 lambdas. E o limite do DWDM, bom, o limite é o valor usual, o máximo usual. Não posso garantir que é o limite totalmente, mas é um valor, para vocês terem como referência a liganeta, 128. Normalmente seria um 48, tá, mas pode ir a 128. Olha, isso é um verdadeiro milagre. Eu acho fibra ótica, quando eu estava na faculdade, lá, se me falasse de fibra ótica, eu não acreditava. Eu dizia, isso não vai ter isso não vai existir não. Porque é um milagre. Agora, quer dizer, em dois fiozinhos de cabelo eu botar terabit por segundo. É uma brincadeira, né? E o WDM é um milagre em cima de outro milagre. Porque no WDM, por exemplo, eu colocar, digamos, 128, porque, olha só, um canal, deixa eu, pequeno parênteses, um canal WDM, ele pode chegar hoje a 400 gigabits por segundo. 400. Antes era 2,5, 10, 40, aí veio 100 e agora já tem 400, certo? Então, você consegue botar 128 vezes 400 gigabits por segundo num pazinho de fio de cabelo. Pô, não é brincadeira não, pensar nisso. Mas é isso aí, quer dizer, a fibra ótica foi uma revolução tremenda na transmissão. Vamos falar agora um pouco dos temporais, né? O TDM5. Eu, na realidade, na exposição anterior, eu já falei um pouco nisso, né? E como é que é a coisa? Vamos desenhar aqui.
o que eu vou ter aqui é um processo repetitivo aqui, de modo que dentro de cada uma desses eventos que se repete, né, eu divido o tempo, no caso aqui que são 4, em 4 partes. De modo que cada um desses aqui usa esse 1/4 de tempo. Tá? Isso resulta, então, numa vazão, digamos que eu até botei aqui 50 megabits por segundo, eu até vou botar 5, né? Então, esse daqui tem uma vazão de tráfego, não há velocidade, a velocidade é 50 megabits, mas uma vazão de tráfego de 10 megabits por segundo. Né? Isso é uma janela de tempo. Uma janela de tempo. Você pegou uma janela grande, você pegou uma janelinha de tempo para cada um. Ou seja, time slot. Então são 5 time slots iguais. No caso, cada time slot desse é de 10 megabits por segundo. Tá certo? Muito bem. Mas isso que eu falei foi mais para entender, porque na realidade a coisa não é feita assim, dessa maneira de dividir tempo, não. O que você faz é colocar aqui um quadro grande, certo? Repetindo. E dentro desse quadro grande você tem campos, tá? Com número de octetos, né? Aí você, para dar o time slot, você não pega um tempo, você pega um certo número de octetos. Então, por exemplo, nesse quadro, se você pegar 2 octetos, você tem uma velocidade. Uma velocidade não, uma vazão de tráfego. Isso é vazão de tráfego, não é velocidade. A velocidade está aqui, ó. Isso aí. Mas se você pegar, então, não 2, vai pegar 10, você vai ter uma velocidade, uma vazão de tráfego 5 vezes maior. Está vindo 2, passou a 10, 5 vezes maior. Só para ilustrar um pouquinho, vou falar em passant aqui em SDH. SDH é o exemplo, talvez, o mais importante aqui de TDM síncrono. SDH, vocês sabem que é hierarquia digital síncrona. Deixa eu dar uma explicaçãozinha disso aqui, tá? Então, 2 sistemas TDM. Desculpa. TDM, SDH. Eu não desenhei daquele jeito, porque o SDH é uma hierarquia de multiplexação. Na realidade, ele é o seguinte, ele é isso aqui, ó. Existe uma hierarquia de multiplexação aqui dentro. Porque os terminais que utilizam, eles não entram direto no multiplexador central aqui. Ele vai entrando por outros multiplex e vai sendo levado para lá, tá certo? E a mesma coisa do outro lado. Você, para fazer um canal, você tem de amarrar isso aqui e isso aqui. Tá certo? Muito bem. O que transita no SDH aqui chama-se STM-N. É o que transita na linha. STM quer dizer síncronos escrever aqui que pode não caber embaixo, tá? Síncronos, transporte módulo, STMN. Esse N
significa 1, 4, 16, 64, 256. Tá? Então, pessoal, vamos começar do STM1. Tá? Vou apagar 5 nos transportes móveis. STM. E essa sigla tem outro lugar que usa, tem que tomar cuidado. É oposição à ATM. Que é os ciclos. Ciclos transfer mode. Mas isso a gente vai ver depois. Então nós estamos falando de ciclo transporte módulo. Tá? Então vamos começar aqui do STM1. No STM1, o que é permitido aqui, tá certo? É um quadro enorme, tá certo? É um quadro enorme que tem 2.430 octetos. Ó, eu estou falando em octeto, talvez alguém de área de informática possa estranhar. É a mesma coisa que byte, tá? Mas só que o pessoal de telecomunicações é mais chegado a chamar de octeto. Tá? Byte é um byte com 8 octetos também. Então eu vou apagar isso aqui, tá? Já memorizado aqui. Então, como eu falei que no TDM existe um processo repetitivo, né? Este quadro se repete a cada 125 microsegundos. Ele se repete a cada 100, tá certo? Ó, se ele, e 125 microsegundos, se fizer a conta direitinho, corresponde a 8.000 ciclos por segundo. Quer dizer, em cada segundo, ele se repete 8.000 vezes, esse quadro. Isso aqui corresponde a isso, tá certo? Ou seja, qual vai ser a velocidade de transmissão, então, na linha, no STM1? É fácil calcular. 2.430 octetos multiplicado por 8, que eu vou medir em bits, multiplicado por 8.000 vezes. Isso aqui dá 155,520 megabits por segundo. Então essa é a velocidade na linha, né, do agregado na linha do STM1. Ok? Tá, acho que está claro, não? Agora, o que é o STM4? Ou 16, etc. No STM4, eu transmito 4 vezes, isso é no STM4. Eu transmito 4 quadros de 2.400 octetos. Um atrás do outro. Só que eu transmito os 4 em 125 microsegundos. O ciclo dos 4 é o mesmo ciclo do 1 em STM1. Porque se eu botasse aqui 4 vezes o tempo, eu estava chovendo molhado, não ia fazer diferença. Ia ser 4 vezes, tá certo? Então isso significa que a velocidade de transmissão do STM4 é o quê? É 4 vezes 155.520 megabits por segundo. Isso dá 600 e qualquer coisa megabits por segundo, tá certo? Bom, e na entrada eu tenho as diversas velocidades. Tem os containers, né? Entra pelos containers de baixa velocidade que vai
vai se transformando, então, o container vira virtual container, aí entra numa multiplexação, vai multiplexando e no final vai chegar no multiplex que joga para o STM400, que joga para a linha. Né? Quer dizer, esse 1520 do STM1, ele na realidade ele representa diversas velocidades não, vazões de tráfego menores. E como é que é excitado? Usando parte disso aqui, tá certo? Se eu dedico uma parte disso daqui, um número de octetos aqui, para uma janela de tempo, com time slot, vai dar uma velocidade. Se eu dedicar um maior, uma velocidade maior. Essa é a ideia, tá certo? Então, encerrei aqui a explicação da multiplexação. Né? Vamos ver como é que está o tempo aqui. 51 minutos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui, não quero ficar pesado demais para vocês. Tá? E a comutação, o que está faltando aqui no modo circuito? Eu falo da próxima, tem muita coisa para falar de comutação no modo circuito, muita coisa. Aqui falta a rede comutada, não é isso? Vou completar aqui. Rede comutada. Que também podem ser, aliás, modo circuito comutadas. Elas são temporais. Não podem ser espaciais. Tá? Desculpa, estou fazendo confusão aqui. Desculpa. Elas também podem ser espaciais. Eu misturei com o modo pacote aqui. Espaciais ou temporais também. Bom, eu vou explicar esses temporais aqui. Né? Por exemplo, aqui foi, como eu falei, o Telex era um exemplo de comutado espacial, modo circuito. A rede telefônica fixa, ela no começo, ela era espacial. Eu vou explicar isso melhor na próxima vez, porque merece uma explicação. Mas depois, com a criação com a evolução das centrais, passou a ser temporal, tá certo? E aqui vai. Aí tem muita coisa para explicar aqui, então eu vou deixar para a próxima vez. Certo? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima.